Patrícia, como eu faço para ser promovido se o meu chefe não me dá a oportunidade? Se na empresa onde eu tô, não estão me ajudando, sabe? Ninguém tá me dando aqui o caminho, ninguém me diz como fazer, não tem oportunidade. Aqui é assim, tem que fazer, e para ser promovido, a gente tem que ser amiguinho do chefe. Olha só, isso é uma crença errada e eu entendo que você tenha caído nessa armadilha corporativa, é uma armadilha assim. O que está faltando para você é entendimento de como funciona o mundo corporativo, como é esse jogo mundo corporativo. E eu estou usando a palavra jogo logo no início para te provocar mesmo, porque eu tenho certeza que já bateu na sua cabeça. Ah, sabia que isso aqui era um joguinho de quem é mais amiguinho, quem... Não é nada disso não. Fica tranquilo, eu vou te mostrar como funciona, você vai entender muito bem como é essa diferença de realmente oportunidade, como é que você faz as suas oportunidades e que você não precisa ser puxa-saco, nem panelinha, nem nada disso, tá bom? Eu vou te ajudar nesse vídeo. Antes, deixa eu me apresentar, sou Patrícia Gopian, eu ajudo pessoas comuns a serem promovidas no mundo corporativo. E eu tô aqui para te contar como a diretoria pensa e o que precisa na hora de promover alguém. E tem uma coisa que é fundamental, né? Oportunidade, né? Então, eu preciso de oportunidade para crescer. Para eu ter uma carreira de sucesso, precisam abrir as portas para mim, né? Senão eu não consigo fazer a minha carreira. Senão, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ser promovido se ninguém me der uma oportunidade? Então vamos lá, oportunidade você cria, você não espera, oportunidade não é uma coisa que cai do céu não, e muito menos o seu chefe é responsável por te dar. E por que eu tô te falando isso? Que isso não é uma coisa que o seu chefe tem que te dar a oportunidade, muito menos é a empresa. Porque na realidade, o que faz uma carreira acontecer é a forma como você lida com os assuntos, com os temas, com as pessoas, com os momentos. Uau, quanta coisa, né, Patrícia? É isso mesmo. É no seu dia a dia como você se comporta. É no seu dia a dia. Se você se mostra como alguém para ficar para sempre no cargo que você está hoje, ou seja, como um exímio executor, executora, ou se você se apresenta como alguém com potencial para ter uma carreira de sucesso e para chegar até uma alta posição executiva. E você está pensando assim, mas como eu vou me apresentar como um potencial executivo se eu não tenho oportunidade? Então é porque você está passivo esperando as coisas acontecerem. Carreira não é assim. A gente não sente e espera, ela não funciona assim. Baixar a cabeça e trabalhar pra caramba não faz de você um futuro executivo, faz de você um excelente executor. E se você tem essa crença errada, né, que eu chamo de carreira de esperança, baixa a cabeça, trabalha que um dia vão ver. Não vão ver, não vão te promover. Talvez você fique por anos a fio fazendo o seu trabalho com maestria, trabalhando horas intermináveis, se dedicando pra caramba, sendo super engajado, mas aquela tão sonhada oportunidade não acontece. Ou seja, ninguém te pega pela mãozinha e diz, vem por aqui, é esse o caminho. Isso não vai acontecer, tá bom? Por que isso não vai acontecer? Primeiro, porque não é assim que funciona. Oportunidade é você que cria. Você cria os seus espaços. Você vai sim, se apresenta muito maior que o cargo, e a partir daí desperta o interesse na companhia e ter você em assuntos cada vez mais estratégicos. Então você muda e faz com que as pessoas queiram ter você nas discussões mais estratégicas. Ou seja, o seu papel é entregar o seu trabalho e ao mesmo tempo despertar na empresa o desejo em ter você em cargos maiores. E como que você desperta o desejo para que a empresa queira ter você e ainda mais em cargos maiores? É você aprender a ser antes de ter. Por que você tem que ser para ter? O que é ser antes de ter? Né? O que está aqui na parede é de propósito. O que é ser antes de ter? É pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho como executivo, como executiva hoje. Não importa qual é o seu cargo, não importa quais são as suas responsabilidades ou a sua tarefa, é você entregar hoje como executivo. Por que isso? Porque olha só, dentro do mundo corporativo, ele não é uma instituição de caridade. Ninguém vai te dar salários e cargos de um executivo. Ah, você é um diretor aqui, ó, salários acima de 30 mil, mais carro, mais previdência, todos aqueles benefícios que um executivo, um alto executivo tem. Ninguém vai te dar isso e depois falar, vamos ver se você serve. Não é assim que funciona. Se você fosse o dono da empresa, você também não ia dar um cargo importante para alguém para ver se funciona. Você ia querer ver essa pessoa demonstrar através das atitudes, da fala, da maneira como se comporta e se coloca, estando sempre ali presente, gerando valor, sendo parte do negócio. Alguém que você olha e fala, caramba, é o que todo mundo fala, é a famosa dor de dono, né? O que é essa dor de dono? Do que é isso que a gente está falando? É, na verdade, você se mostrar como parte atuante e não passiva da companhia. Ou seja, eu quero essa empresa melhor, eu entendo que o meu papel dentro de uma companhia é fazer com que essa empresa fique cada vez mais forte, porque quanto mais forte e quanto melhor essa empresa for, mais oportunidades ou espaços surgirão na companhia. Agora, só trabalhar acreditando que a empresa vai crescer e vai, pipocar um cargo para você,
Não é assim, não é assim. Quem cuida da sua carreira? Você ou seu chefe? Diz pra mim. Escreve aqui embaixo, o que você acha? Embaixo aqui do vídeo. Quem você acha que é responsável pela sua carreira? Você ou seu chefe? Sabe por quê? Porque se você pensa que é o seu chefe, tá errado. É você. Quem que tem que te dar a oportunidade? A empresa, seu chefe, ou você cria? Você cria. Você não espera a oportunidade. Não é o teu chefe, não é a empresa. Sabe por quê? Olha só o que acontece no mundo corporativo. Cada um está cuidando da sua carreira. Cada um está cuidando dos seus resultados. Cada um está cuidando dos seus assuntos pessoais e profissionais. O seu chefe provavelmente tem um time para cuidar. E vamos lá, você quer fazer uma carreira, ser desenvolvido e criar suas oportunidades, ou não criar, esperar que alguém crie para você as oportunidades, em que momento? Nas horas vagas dessa pessoa, nas horas vagas desse profissional, depois de resolver problema pessoal, de trabalho, chefe na orelha, time para cuidar, resultado para entregar, e aí vai sobrar um tempo para cuidar da sua carreira, e vem cá, deixa eu puxar você pela mão. Não funciona assim. É você que faz, é você que muda, é você que constrói a sua jornada, é você que procura os espaços para você. Quando eu estava na CIA, vou te contar, a história vai te ajudar, que vai abrir um pouco aí, talvez te dê aí um insight, né? Pode dar uma grande sacada de como fazer isso. Vou te contar uma experiência minha pessoal e que foi absolutamente fundamental para. Eu já estava numa crescente, mas foi ainda mais uma alavancagem para minha carreira, para chegar até uma posição de diretora. Eu comecei como assistente e cheguei até a posição de diretora e passei por empresas como CIA, Centauro, Etna. Mas teve um episódio que foi muito importante, tiveram vários, mas tem um aqui que foi muito legal, que tem muito a ver com isso, e você vai entender exatamente que mindset é esse e como é que você faz esse caminho também. Antes de eu te contar, faz o seguinte, dá o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, faz isso agora, tá bom? E se você estiver comigo no YouTube, ative as notificações. Se você estiver me vendo aqui no Instagram, Facebook ou LinkedIn, você vai lá e curte a página também, para que você cada vez mais tenha acesso a conteúdos de alto valor para sua carreira. Afinal, é uma diretora te mostrando como fazer uma carreira que você vai se orgulhar de forma íntegra, com robustez, ou seja, do jeito certo. Não é só trabalhar, é trabalhar do jeito certo. Muito bem. E aí olha só o que aconteceu. Eu estava lá na CIA, já estava como gerente, a primeira coisa foi virar gerente, né? Foi uma primeira barreira a ser vencida, porque eu entrei como assistente. Naquela época, assistente não podia ser gerente, só trainee. Então era assim, não pode. Mas enfim, esse não é o foco da história, mas só para você entender, depois eu mudei a minha atitude, meu comportamento, que é exatamente o que eu ensino aqui no canal, e aí eu fui a primeira assistente a virar gerente na época lá da CIA. Não existia, eu fui a primeira na história da CIA assistente a virar gerente. Então já foi um case. E aí já estava tudo bem. Olha só como é importante a gente criar os nossos espaços e criar as nossas oportunidades. Já estava tudo bem, eu já era uma gerente, né? Já tinha passado aí todo o período de provar, de não sei o que, de acontecer, de criar os meus espaços, me enfiar em um monte de projeto, enfim, eu era uma gerente. E a coisa estava fluindo muito bem. E aí surgiu um cargo novo, né? Tinha uma ideia de um projeto de criação de um cargo no varejo que não existia, que é o planner do varejo. Naquela época não existia, não vou falar aqui uns 15, 16, 17 anos atrás, isso não existia no mercado. Foi até um projeto que veio da McKinsey, lá na CIA, enfim, era um projeto bem robusto. E aí eu falei, cara, vou me candidatar para esse negócio. Todo mundo, imagina, Paty, o que você vai, minhas amigas? Eu falo, pra quê, Paty? Tá super bem. Daqui a pouco você vai ser promovida a gerente sênior, ó, você continuar assim vai dar tudo certo. Não sai não muda o caminho não. Eu falei, cara, mas esse negócio faz sentido. E, pô, já foram 2 pessoas para lá, os 2 foram embora, pediram demissão. Se eu for lá e fizer esse negócio acontecer, caramba, vou saltar os olhos, lógico que vai, porque os 2 que foram escolhidos não conseguiram. E aí eu fui lá e me candidatei para essa vaga. E foi um momento super interessante, porque quando eu me candidatei para a vaga, né, como eu não tinha sido trainee, eu não tenho inglês fluente, eu não tenho faculdade top, eu nunca tinha morado fora do país, né, nunca tinha nem saído do país, né, até eu virar gerente ali na CIA. Então, eu não tinha, em teoria, uma grande bagagem, né, assim, que me credenciasse um currículo, que me credenciasse, não tinha nada disso. E fui para a entrevista, na época, o diretor do projeto, que hoje, inclusive, é CEO da CIA, fui na entrevista com ele, eu falei pra ele, cara, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero me candidatar para esse projeto. Na época, alinhei com o meu chefe, tudo. Falei, cara, eu acho que tem a ver comigo, primeiro com o meu chefe. Eu também acho, Paty. Então, vamos lá, vou te candidatar, você quer? Quero. Cara, põe meu nome lá. E fui pra entrevista com o cara. Então, você vê, primeira coisa, criar um espaço com o meu chefe. Falei, cara, eu acho que esse projeto tem a ver comigo. Ele falou, porra, então também acho, a gente vai ter uma bola. Então, eu pedi pra ele colocar meu nome, você percebe? Então, primeiro passo, como eu fui criando os espaços, eu pedi pra ele, conversando com ele, mostrando que aquilo parecia fazer sentido e tal, e que seria bacana. Ele falou, concordo contigo,
vou te colocar lá. Então ele, não é uma coisa que, ele dormiu, acordou, vou pôr a Patrícia no projeto. Você percebe? É você que cria, como eu criei. E aí eu fui lá e fui pro projeto. Quando eu fui para a entrevista, o Paulo falou assim para mim, Patrícia, sabe o que é que eu já errei 2 vezes, eu não posso errar mais, né? Como quem disse, por que eu vou pôr você, tá certo? Né? Pô, posso escolher aí tantas pessoas com tanto currículo tão robusto, faculdades incríveis aqui dentro da companhia e tal, né? Não falou isso, mas tava ali, né? Aí eu falei pra ele, cara, é o seguinte, não deu certo porque você tava com as pessoas erradas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, sério você falou isso? Não, você é muito folgada. Foi só porque você é muito folgada, eu vou te colocar. Eu vou te colocar e você vai ver os anos mais difíceis da sua vida, porque você vai ver que esse negócio não é fácil. Eu falei para ele, pode me colocar, eu tô pronto para viver os anos mais difíceis da minha vida e vou sair muito melhor do outro lado. E nós vamos fazer esse projeto dar certo juntos. Aí ele fez, tá bom, gostei, vou colocar você. E fui eu e mais um. E curiosamente esse mais um também no meio do caminho decidiu voltar aí para a antiga função, fiquei sozinha e não é que deu certo. E não é que eu fui a primeira planner do varejo no Brasil. No Brasil. Não foi só na CA, foi no país. Tá entendendo? E aí criou-se um novo cargo. Hoje o varejo tem esse cargo. Hoje empresas menores do varejo demandam por esse cargo. Ou seja, cada vez mais, isso é como os grandes varejistas todos têm áreas dedicadas a planejamento de negócio, né? Não é planejamento financeiro, enfim. O relevante, o fato é o seguinte, cara. Se eu não tivesse conversado com o meu chefe pedindo para ele abrir esse espaço, depois eu não fosse para a entrevista, sabendo falar, me comportando da maneira certa, dizendo, cara, eu tô disposta a viver os anos mais difíceis da minha vida aqui, ó, ser para ter, pode me colocar lá, eu vou fazer o meu melhor. É lógico que não foi fácil, não foi fácil, foram realmente os 2, 3 anos mais duros. Por quê? Porque foi onde eu realmente aprendi muito sobre comportamento, sobre atitude, sobre influenciar pessoas, sobre estar junto, sobre ser parte do negócio. Era um projeto importantíssimo para a companhia e foi para o país, para o varejo, percebe? E fui eu a primeira. Porque eu me joguei, porque eu criei os meus espaços, eu fui buscar esses espaços, é por isso que deu certo. E é sobre isso a sua carreira, é sobre você buscar os seus espaços, é saber se jogar, mas saber fazer isso da forma certa, não é só sair atirando para todo lado, é fazer do jeito certo. Então eu fui, o projeto funcionou, 2 anos e meio depois, quase 3, validado, eu comecei a treinar outras pessoas, depois fui promovida a gerente sênior, minha carreira só andou até chegar até diretora e passando pelas outras empresas também. Você percebe? Por quê? Foi só isso? Não, foram vários lugares, vários momentos que eu realmente criei os meus espaços. Eu criei as oportunidades. Eu não esperei ninguém me puxar pela mão. Talvez se eu tivesse ficado lá parado esperando, talvez estivesse até hoje no cargo que eu estava. Percebe? Então é você que cria. Não terceiriza, não. Não põe na mão de outra pessoa a sua carreira. A sua carreira é sua. Faça a sua história, crie os seus espaços, crie as suas oportunidades. Não fique esperando ninguém fazer isso por você. Seu chefe, a empresa, não funciona assim. O mundo corporativo não é assim. É você que conduz a sua carreira. É você que faz acontecer. E o jeito certo de fazer é você se preparar para isso. Como você se prepara? Lembra? Eu não tinha faculdade, não tinha inglês fluente, não tinha nada disso. E por que deu certo? Porque é um lance de preparar o quê? Desenvolver o quê? Mindset executivo, habilidades executivas, como visão holística, capacidade de influenciar pessoas, trabalho em equipe, é falar sobre estratégia, é você levantar a cabeça, saber se projetar nos assuntos, saber interagir com pessoas, ajeitar a sua fala e o fazer acontecer, é mobilizar, é engajar, é estar junto. É fácil? Lógico que não. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais desafiadores. Mas essa é a graça da vida e do mundo corporativo. A mesmice é coisa de executor eterno, só faz a mesma coisa, tecnicamente, ganha igual, não sai daquilo, só reclama. Agora, o futuro executivo não, gosta de desafio, novidade, porque cada vez que você entra num ciclo novo, o que acontece? Você sai melhor, você sai mais forte. É sobre isso uma carreira. Então, as oportunidades, você cria. Não deixa ninguém decidir por você para qual lado ir, para qual caminho ir, muito menos em qual velocidade. E quem decide isso é você. Então se prepara para isso desenvolvendo inteligência emocional dentro do mundo corporativo para saber falar com as pessoas. Tem que desenvolver o seu mindset para saber se jogar, se projetar do jeito certo, mindset executivo. Tem que desenvolver habilidades executivas, que é ser um executivo antes mesmo do cargo e principalmente uma liderança de alta performance. Por quê? Porque liderança de alta performance não é só para quem tem time, não. É para quem tem time, para quem tem os pares e para quem tem chefe, ou seja, é para todo mundo. Você acha que naquela conversa, depois, durante os anos aí seguintes, eu não tive que liderar pares e chefes? Claro que tive. O tempo todo a gente está liderando dentro do mundo corporativo. Lidera a sua carreira, faça você. E ó, tudo que eu falei nesse vídeo, tudo,
tudo pode ser desenvolvido. Cada habilidade, o mindset de um executivo, fica tranquilo, o canal é para isso, tem muitos vídeos falando sobre tudo isso, então aproveita, maratona o canal e se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal e compartilha agora com pelo menos 5 pessoas que precisam desse conteúdo. Se o conteúdo te ajuda, compartilha. Isso é mindset executivo. E bora se tornar um executivo, uma executiva de sucesso.